Fala, criminalistas! Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um programa Fala Criminalista. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante para você, advogado criminalista, que é audiência de custódia. Esse é um assunto que todo advogado criminalista ele precisa dominar. E aqui no Fala Criminalista a gente vai trazer esse tema porque a gente entende a importância desse tema para o advogado criminalista e para quem não é advogado criminalista, para que vocês entendam, compreendam o que é uma audiência de custódia, como se dá essa audiência de custódia, o que é que precisa estar atento quando se fala de audiência de custódia. A gente enxerga por aí, a gente escuta falar muitas críticas a esse tema audiência de custódia. E é por isso que a gente precisa entender do que se trata uma audiência de custódia, que é para que a gente possa fazer um juízo de valor, porque às vezes a gente critica uma audiência de custódia, critica aquilo, determinado assunto que a gente muitas vezes não sabe nem do que se trata. E é importante a gente entender como funciona uma audiência de custódia. E aqui hoje, qual é o nosso papel? Qual é o nosso trabalho? É trazer para vocês uma audiência de custódia a partir de um caso concreto. É que a gente possa entender como funciona uma audiência de custódia a partir de um caso concreto. Porque muitas vezes a gente fala, o que é uma audiência de custódia? E a gente começa a falar de uma forma bem teórica, mas quando a gente utiliza um caso concreto, fica muito mais fácil da gente compreender o assunto. E a partir desse caso concreto que eu vivenciei no escritório, que eu vou poder falar para vocês com riqueza de detalhes como funciona uma audiência de custódia. Primeiro ponto que vocês têm que saber é o seguinte: a audiência de custódia, ela é uma audiência que ela tem uma regulamentação em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ela é tratada numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 213 de 2015, é essa a resolução da audiência de custódia. E aqui é importante que você, advogado criminalista, faça a leitura por completo dessa resolução que trata sobre audiência de custódia. Anota aí, gente. Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. É a resolução que ela disciplina o que acontece, como deve se proceder uma audiência de custódia. Lá está descrito o passo a passo da audiência de custódia, o que tem que ser feito na audiência de custódia, as perguntas que serão feitas na audiência de custódia. Lá tem um passo a passo. Então, é importante que o advogado ele faça um estudo, uma análise, uma leitura de uma forma pormenorizada da resolução de número 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. E aí eu vou trazer para vocês alguns pontos dessa resolução, mas eu quero a partir de agora citar o caso concreto. Eu fui contactado por familiares para atuar em um caso concreto em que eu fiz essa audiência de custódia, e a narrativa do caso era basicamente a seguinte: 4 indivíduos que estariam em uma casa localizada numa zona rural, eles foram abordados por policiais militares que faziam ali uma fiscalização de rotina. E aí a narrativa dos policiais na delegacia era de que receberam denúncia anônima. Prestem atenção a essa palavra, gente. Denúncia anônima. Receberam denúncia anônima dando conta de que 4 indivíduos estariam em um determinado local e esses indivíduos estariam na posse de arma.
os policiais se dirigiram até esse local e lá chegando, um dos indivíduos tentou correr, o que justificou o ingresso da polícia na residência onde teria sido apreendido uma arma, um revólver calibre 38. E aqui é importante a gente destacar 2 pontos. Primeiro, a denúncia anônima. O que foi que levou os policiais a se dirigirem àquele local que ocorreu a abordagem? Segundo a narrativa dos policiais, teria sido uma denúncia anônima. E segundo, o que foi que levou os policiais a ingressar num domicílio local esse que foi encontrado a arma? Segundo os policiais, uma atitude suspeita de um dos indivíduos que, ao ver a viatura, ele correu para o interior da casa, o que justificou a polícia a entrar naquela casa e fazer ali uma verificação naquela casa, uma busca naquela casa, e encontrou uma arma, o qual os policiais conduziram aqueles 4 indivíduos para a delegacia. E quando chegou na delegacia, o delegado ele autuou em flagrante tanto pela posse de arma, do artigo 12 da Lei 10.826, como também pelo crime de associação criminosa, que é o 288 do Código Penal, quando 3 ou mais indivíduos se reúnem com o intuito, com o ânimos, com a intenção de cometer a prática de crimes. É o 288 e o artigo 12 da Lei 10.826. Eu, de posse do auto de prisão em flagrante, peguei todas essas informações e fui para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, é importante a gente destacar o seguinte: você sempre, quando vai fazer uma audiência de custódia, você precisa preparar o seu cliente para que ele entenda quais são as perguntas que serão feitas numa audiência de custódia. Primeiro, por quê? Porque as perguntas, elas não são direcionadas ao mérito, à situação de mérito, se ele é culpado ou se ele é inocente. São perguntas que estão relacionadas à formalidade da prisão em flagrante. Ou seja, se foram respeitados ou não os direitos daquele indivíduo no momento da prisão. São essas as perguntas que serão observadas, que serão realizadas no momento da audiência de custódia. E aí eu tive todo o cuidado de conversar com os clientes para entender de fato o que tinha acontecido naquela situação. E aí os indivíduos que foram conduzidos e autuados, eles falaram o seguinte, que quando a polícia chegou na residência, nenhum dos indivíduos correu, não existiu essa história deles terem corrido, certo? E os 4 indivíduos estavam fora da casa e a arma foi encontrada no interior da casa. Então, a versão apresentada pelos policiais no auto de prisão em flagrante já destoava da versão apresentada pelos clientes. E de posse daquelas informações, eu passei a orientar ali os clientes das perguntas que seriam feitas. Ali de plano, quando eu comecei a atuar naquele caso, eu percebi o seguinte: primeiro, gente, a gente tem que analisar os aspectos da formalidade da prisão. Se a prisão ela é legal ou ilegal. Quando a gente está tratando de uma audiência de custódia, existe um passo a passo. Primeiro, lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, quando o juiz ele é comunicado da prisão em flagrante de um indivíduo, primeiro ele vai analisar o quê? Os aspectos da legalidade daquela prisão. É saber o quê? É saber se aquela prisão ela é legal ou se ela é ilegal. Então, a primeira coisa que o magistrado ele vai fazer em uma audiência de custódia é analisar se aquela prisão ela é legal ou se ela é
ilegal. É o primeiro ponto que ele vai analisar, está lá no artigo 310, inciso 1. O segundo ponto que o magistrado ele vai analisar, superada essa questão da legalidade da prisão, é saber se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva, lá do artigo 312 do Código de Processo Penal. Quais são esses requisitos da prisão preventiva? A gente vai analisar os requisitos da prisão preventiva. Primeiro ponto é o quê? É o fumus comitis delicti. O que é isso? É a fumaça do cometimento do delito. É saber se existe autoria, indícios de autoria e materialidade suficiente para saber se aquele crime aconteceu e se aquela pessoa é ou não o autor daquele crime. Aí eu falo na questão de indícios, né? E o segundo ponto é o periculo libertatis. O que é o periculo libertatis? É as hipóteses lá do artigo 312 que versa sobre o perigo da liberdade daquele indivíduo. Quais são esses perigos? O perigo da liberdade é quando ele, em liberdade, poderá provocar uma ofensa à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual, da aplicação da lei penal e também da garantia da ordem pública. Esses são os requisitos do perigo libertatis. Então, para um juiz ele decretar a prisão preventiva de uma pessoa, ele tem que ter, primeiro, fumus comitis delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, que resta evidenciada a partir da libertatis, né? O perigo do caso da liberdade daquele indivíduo, que é a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual, a aplicação da lei penal. São esses os requisitos para se analisar a prisão preventiva de uma pessoa. E aí, caso não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, o magistrado ele concede a liberdade provisória. E essa liberdade provisória, ela pode ser tanto uma liberdade provisória geral, plena, sem nenhuma restrição, ou uma liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, que são as medidas lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Quais são essas medidas? Comparecimento em juízo, não poder se ausentar do seu domicílio, do seu local onde reside, monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, é o monitoramento eletrônico, e também o pagamento de uma fiança. São essas as medidas cautelares lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Então, o que é que acontece? Quando você é advogado, você vai para a audiência de custódia, esse passo a passo do artigo 310 do Código de Processo Penal, você também tem que observar na sua atuação como advogado. Isso quer dizer o seguinte: imagine você que vai para uma audiência de custódia para fazer ali a defesa do seu cliente. Naquela audiência de custódia, você primeiro tem que observar se a prisão ela é ilegal ou se ela é legal. Ou seja, existe algum vício naquela prisão? Aquela prisão ela é ilegal ou não? Então, é o primeiro ponto que você, em uma audiência de custódia, você tem que analisar a legalidade daquela prisão. Porque do mesmo jeito que o juiz ele faz a análise desse passo a passo na audiência de custódia a partir do artigo 310, inciso 1, 2 e 3, você também tem que seguir esse passo a passo para fazer os seus pleitos em audiência. E o primeiro ponto a ser considerado é: a prisão ela é legal ou ela é ilegal? Porque se a prisão é ilegal, vai ocasionar o relaxamento da prisão. A prisão ilegal, quando a gente está diante de uma prisão ilegal, o que vai ocasionar é o relaxamento daquela prisão. Prisão ilegal, ela não pode existir. Então, o juiz ele tem que automaticamente relaxar aquela prisão em virtude da existência dos vícios. Segundo passo, se você não tem, ou se você fez um pedido de relaxamento de prisão, ou não existe nenhuma ilegalidade na prisão, o segundo ponto é você analisar os pressupostos da prisão preventiva. Aquela prisão, ela
tem motivos para ser convertida em prisão preventiva, aquela prisão em flagrante, ela tem requisitos para ser convertida em prisão preventiva, é o segundo ponto que precisa ser analisado. Por quê? Porque se não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, haverá a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares ou sem cautelares. E nesse caso concreto que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de narrar para vocês, da polícia que recebeu uma denúncia anônima, se dirigiu àquele local, e naquele local encontrou 4 indivíduos, em que um dos indivíduos ele tentou correr, foi o que justificou o ingresso dos policiais na residência. Eu já estou diante de 2 situações que eu analisei dentro do aspecto da legalidade da prisão. O primeiro ponto foi a existência de denúncia anônima que justificou a ida dos policiais até o local onde foi realizada a abordagem. E o segundo ponto foi o ingresso na residência. E aí esse ingresso na residência por parte dos policiais, a gente analisa um requisito da justa causa. Existe justa causa para que os policiais eles ingressem naquele domicílio? Isso é o ponto que tem que ser observado. Por quê? Porque se não houver a existência de justa causa para que a força policial ela ingresse naquele domicílio, a gente está diante de uma violação ao domicílio. E se existe uma violação ao domicílio, toda a conduta posterior àquela violação, ela já vai estar eivada de ilicitude. E foi o que aconteceu nessa situação. Por quê? Porque, primeiro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que indica que denúncia anônima não é justa causa para que a polícia ingresse no domicílio de alguém. Eu recebi uma denúncia anônima, o policial muitas vezes fala na delegacia, eu recebi uma denúncia anônima e foi a denúncia anônima que me fez ir até o local e foi a denúncia anônima que justificou o meu ingresso na delegacia, na casa, na residência. Isso é motivo, gente? Não é motivo para que a força policial, para que o Estado, manifestado através daqueles policiais, eles ingressem no domicílio. O segundo ponto eles ainda tentaram colocar, num depoimento deles, que o fato deles terem ingressado no domicílio, além da denúncia anônima, teria sido um dos indivíduos ter corrido para o interior da casa, ter, naquele momento, se dirigido para o interior da casa. E a gente tem também jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça que indica que a reação daquele indivíduo de correr ou de muitas vezes ele temer a abordagem policial por si só não é justa causa para o ingresso no domicílio. Então, 2 pontos que eu já tratei no relaxamento da prisão, que é exatamente essa questão da ilegalidade da prisão em virtude do ingresso forçado naquele domicílio. E nesse ponto específico, eu fiz questão de citar jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, mostrando o quê? Mostrando que denúncia anônima não é suficiente, não é justa causa para justificar o ingresso no domicílio. E 2, o simples fato de um dos indivíduos ter, ao ver a polícia, corrido para dentro da residência, também, mesmo assim, não é justa causa. E eu fiz essa manifestação alegando a ilegalidade da prisão em virtude da violação do domicílio e tal. Fiz a citação das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, isso tudo na audiência de custódia. E aí, caso o magistrado ele entenda que não estaríamos diante de uma prisão ilegal em virtude do ingresso nesse domicílio, eu requeri a liberdade
provisória dos acusados. Detalhe importante, gente. O magistrado, nesse caso concreto, ele não atendeu o pleito da defesa. Ele não atendeu o pleito da defesa. E ele não atendeu o pleito da defesa que foi colocado. Por quê? Porque, segundo ele, a denúncia anônima e o fato de um dos indivíduos ter corrido para dentro da casa era, sim, motivo para se justificar o ingresso na residência, na residência por parte dos policiais. E aí eu questionei, no momento da entrevista que foi feita aos autuados, as pessoas que estavam sendo apresentadas ao juiz, se houve agressão por parte dos policiais. E a resposta dos 4 indivíduos que foram abordados é de que havia sim a agressão, que eles tinham sido agredidos por esses policiais. E aí citaram a agressão na cabeça. Só que o exame de corpo de delito, dos indivíduos não demonstrava nenhuma agressão. E aí o que foi que eu fiz? Eles afirmaram na sua entrevista, os 4 envolvidos, de que tinham sido agredidos, e o promotor até indagou: olha, mas no seu exame de corpo de delito não consta as agressões. E aí o que foi que eu fiz? Eu requeri ao magistrado que fosse feito um novo exame de corpo de delito com base nas declarações fornecidas na entrevista que foi feita com os 4 indivíduos. E sabe o que foi que aconteceu, gente? O magistrado, ele negou o meu pedido de relaxamento da prisão, mas determinou que fosse realizado um novo exame de corpo de delito, nos 4 indivíduos. O exame ele foi realizado posteriormente, e o resultado do exame foi de que houve sim lesão, onde aqueles indivíduos que foram presos em flagrante, eles alegaram ter sido agredidos. Com base naquele exame, eu fiz um novo pleito. Percebam, na audiência de custódia eu não tinha conseguido a soltura dos meus clientes. Mas foi através da audiência de custódia, quando aqueles indivíduos mencionaram que haviam sido agredidos, e mesmo não constando no exame de corpo de delito as agressões que eles sofreram, fez com que eu solicitasse um novo exame naqueles indivíduos. E eles foram conduzidos novamente ao IML para a realização de um novo exame, e o resultado desse novo exame foi de que eles tinham sido agredidos. A gente tinha um primeiro exame, que era um exame que não constava agressões, e o magistrado decidiu, com base naquele exame, de que não haveria nenhuma ilegalidade, nenhuma ilicitude, tudo aquilo que a defesa havia pleiteado, ele não atendeu. E a gente tinha um segundo exame, que foi o exame requerido por mim na audiência de custódia, que posteriormente eles foram fazer um novo exame de corpo de delito, e nesse novo exame de corpo de delito constou lá as lesões que eles sofreram. Então a gente tem uma situação nova dentro daquela investigação. A gente tinha uma versão, primeiro, uma informação de que não se tinha lesão naqueles indivíduos, e a partir da atuação do advogado na audiência de custódia, a gente consegue uma nova informação, que é exatamente as lesões que foram apresentadas nesse segundo exame. Então, é importante o advogado, na audiência de custódia, ele saber o que ele vai pedir. Isso é muito importante. O que é que ele está pedindo na audiência de custódia? Porque, dependendo do que ele vai pedir na audiência de custódia, pode ser que naquele momento ele não consiga a liberdade do cliente dele. Mas, posteriormente,
ele consiga com base naquilo que ele está pedindo. Vou dar um exemplo que é muito comum acontecer nas audiências de custódia. É comum muitas vezes em uma abordagem a polícia ela aborda aquele indivíduo, passa horas e horas com aquele indivíduo e depois de horas e horas circulando com aquele indivíduo, vai para a delegacia e é feito o procedimento. E lá na delegacia, a versão dos policiais é de que pegaram o indivíduo há poucos instantes com aquele material e levaram para a delegacia e o indivíduo ele é autuado. Se você é advogado experiente e seu cliente ele lhe dá a informação de que ele passou horas e horas rodando ali na viatura, fazendo um deslocamento para vários locais, você pode solicitar na audiência de custódia o monitoramento das viaturas. Porque esse monitoramento das viaturas, ele vai ser capaz de você comparar com a versão dos policiais. Se os policiais apresentam uma versão de que encontraram aquele indivíduo e ali abordaram, encontraram com material ilícito e imediatamente levaram para a delegacia, não pode existir uma informação encaminhada pelo monitoramento das viaturas de que antes de chegar à delegacia, eles fizeram várias diligências em vários locais. Então, já mostra que a versão apresentada pelos policiais não condiz com o monitoramento da viatura. E isso é muito comum acontecer. E o advogado ele precisa estar atento a isso. Se você vai para a audiência de custódia e você requer o seu pleito de liberdade, tudo do seu indivíduo, ou de relaxamento da prisão daquele indivíduo, é muito importante que, ainda que você não consiga esse pleito da ilegalidade da prisão ou da concessão da liberdade provisória, é muito importante que você solicite informações para saber se a versão apresentada pelos policiais é uma versão realmente que condiz com as informações que você está buscando. E aí, quais são os requerimentos que o advogado pode fazer numa audiência de custódia? Vários requerimentos. Ele pode solicitar monitoramento das viaturas, saber onde as viaturas estiveram para fazer um comparativo com a versão apresentada pelos policiais. Se o teu cliente está com tornozeleira eletrônica, ele pode solicitar um monitoramento eletrônico do teu cliente. Teve uma situação em que um cliente meu foi preso, acusado de um crime de homicídio, um homicídio de 3 pessoas, e esse meu cliente ele estava monitorado eletronicamente. Os policiais estiveram na residência dele, conduziram ele para a delegacia e autuaram pelo crime de homicídio, um homicídio de 3 pessoas. E na audiência de custódia, eu requeri a liberdade do meu cliente, mas o juiz não concedeu. E o que foi que eu fiz? Solicitei um monitoramento eletrônico, monitoramento da tornozeleira dele. Depois que foi juntado esse monitoramento da tornozeleira, eu requeri novamente a revogação da prisão. Por quê? Porque o monitoramento eletrônico dava conta de que na hora do crime ele estava em casa. Então, ele não podia ter cometido aquele crime se no momento em que o crime aconteceu, ele estava na residência dele. E isso eu consegui através de um pleito, de uma solicitação que eu fiz na audiência de custódia, requerendo as informações quanto ao monitoramento eletrônico dele. E só foi possível a soltura dele porque eu requeri isso na audiência de custódia,
foi juntado posteriormente e com base naquele relatório apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, pela Central de Monitoramento, conseguiu-se identificar que no momento do crime ele não estava no local do crime, ele estava em sua residência. Veja, na audiência de custódia, eu não consegui a soltura dele, mas na audiência de custódia eu tive o cuidado de solicitar uma informação, de fazer uma solicitação de uma diligência que posteriormente, 15 dias depois, foi juntado num processo, e com base naquela informação que foi juntado no processo, eu consegui a soltura dele com base nessa nova informação que não existia na audiência de custódia e depois passou a existir. Nesse caso concreto, que eu iniciei o nosso programa de hoje fazendo menção, o que foi que eu fiz? Eu solicitei o exame de corpo de delito daqueles meus clientes. Ora, se eu tinha a informação de que eles não tinham sido lesionados e no exame de corpo de delito, no primeiro exame de corpo de delito e posteriormente na audiência de custódia, eles dizem que foram lesionados, mostrando inclusive as lesões na cabeça, eu solicitei um novo exame. E com base nesse novo exame que foi trazido aos autos posteriormente, eu pleiteei a revogação da prisão do meu cliente. Na verdade, o relaxamento, porque a prisão ela era ilegal. Outro detalhe, gente, que eu também juntei nesse pedido de relaxamento da prisão que foi decretado, eu juntei declarações de vizinhos lá do local onde ocorreu a abordagem, mencionando que os 4 indivíduos que foram abordados, eles estavam fora da residência. E que, quando a polícia chegou, em momento algum, eles ingressaram no imóvel. Então, eu tinha declaração de 3 vizinhos dentro do pedido que eu fiz, mostrando que aquela versão apresentada pelos policiais não era uma versão que correspondia à verdade, porque pessoas que estavam no local, que viram, que presenciaram o momento da abordagem, puderam reconhecer através das declarações que que a gente colheu e foi juntado no processo, que a abordagem não se deu naquelas circunstâncias apresentadas pela polícia no momento da oitiva no auto de prisão em flagrante. Então, veja, a partir da audiência de custódia, eu consegui trazer para dentro do processo informações quanto, primeiro, lesão corporal. Havia sim lesão corporal que só foi possível ser reconhecida a partir do segundo exame que foi solicitado em audiência de custódia. O primeiro exame não tinha lesão, não identificou lesão. Gente, e é importante esse detalhe, por quê? Porque é o seguinte, como é que acontece na prática, Zé? Na prática é o seguinte, sabe quem é o policial que leva o indivíduo para fazer o exame de corpo de delito? É aquele mesmo policial responsável pela abordagem. E se aquele policial responsável pela abordagem é o policial que está sendo acusado de ter agredido, torturado, lesionado aquele indivíduo que foi abordado, vocês acham que no momento em que ele é conduzido para um exame de corpo de delito que vai ser feito pelo médico, ele vai, a vítima da lesão ou da tortura, vai dizer na presença dos policiais que o agrediram que ele foi agredido por aqueles policiais? É óbvio que não. Então é por isso que você deve estar atento a isso. Por quê? Porque se você solicita a realização de um outro exame de corpo de delito, ele vai ser conduzido para esse novo exame de corpo de delito por outros policiais. E
Outro ponto importante: quando há uma solicitação judicial na audiência de custódia para a realização de um novo exame de corpo de delito, o médico que vai fazer esse exame, ele vai ficar mais atento. Por quê? Porque ele vai estar sabendo que aquele primeiro exame que foi realizado não foi suficiente. Por quê? Porque o juiz solicitou um segundo exame. Então ele já vai estar mais atento a isso. Ele já vai fazer uma análise mais pormenorizada. E aí é importante que você, quando estiver diante de situações como essa, em que o teu cliente, ele relata que foi agredido no momento da abordagem, e você está diante de um primeiro exame de corpo de delito que mostra que não há nenhuma lesão naquele indivíduo, é muito importante que você solicite um novo exame de corpo de delito na audiência de custódia, para que o teu cliente ele seja submetido a um novo exame de corpo de delito. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande. E se o advogado souber utilizar isso na audiência de custódia, por mais que ele não consiga a liberdade do teu cliente ali naquela audiência de custódia, a forma como você vai requerer essas diligências, vai requerer a produção de perícias ou pedir o encaminhamento de relatórios de monitoramento eletrônico, relatórios da viatura, vai fazer com que posteriormente você consiga a liberdade do teu cliente. E é isso que você tem que estar preocupado, você tem que estar atento na audiência de custódia. Nesse caso concreto, os indivíduos que participaram lá da audiência de custódia, que relataram agressões por parte dos policiais, eles foram encaminhados para a realização desse segundo exame de corpo de delito, porque nós fizemos o requerimento. Com base nas informações que foram juntadas desse segundo exame de corpo de delito, já houve o registro do cometimento, né, de lesões naqueles indivíduos. Olha, você tinha um primeiro exame que não tinha lesão corporal, e já tem um segundo exame que tem lesão corporal, que foi praticado contra aqueles indivíduos, no local onde eles relataram ali, na audiência de custódia, onde aconteceu aquelas lesões, faz com que você, advogado, você tenha munição para requerer um novo pedido. E foi o que aconteceu nesse caso. Com base nessas informações fornecidas pela PFOS nesse novo exame de corpo de delito e com base nas declarações que eu juntei de vizinhos informando que em momento algum aqueles indivíduos correram para o interior da casa, fez com que o juiz ele relaxasse a prisão preventiva que havia sido decretada. Tudo isso em razão do pleito que eu fiz de solicitação de um novo exame de corpo de delito e das declarações que eu juntei de vizinhos mostrando que aquela versão apresentada pelos policiais de que eles ingressaram na casa porque um dos indivíduos, ao ver a viatura, correu para o interior da casa para dar aquele entender que havia justa causa para o ingresso forçado no domicílio, essa versão apresentada pelos policiais, ela não corresponde àquela versão trazida pelas testemunhas que estavam ali observando tudo, toda a abordagem, que afastam completamente a versão apresentada pelos policiais. E aí, com base nessas duas informações que eu solicitei na audiência de custódia, por mais que eu não tenha conseguido a soltura daqueles indivíduos na audiência de custódia, fez com que eu conseguisse, uma semana depois, o relaxamento da prisão com base num fato novo, com base em informações novas. Então é importante o advogado saber o que ele pode requerer
numa audiência de custódia, porque se ele não consegue a liberdade do teu cliente naquele momento, nada impede que, com base nessas informações que vão sendo trazidas para dentro do processo, você consiga posteriormente a liberdade do teu cliente. Outro ponto muito importante que acontece demais em audiência de custódia, gente. É muito comum situações em que há possibilidade de registro de câmeras, né? de câmeras de monitoramento. E aí, se você faz uma solicitação na audiência de custódia para que oficie essa autoridade policial para em 48 horas recolher aquelas imagens, isso vai fazer com que você preserve aquela prova. Porque se você não fizer aquilo na audiência de custódia, esperar uma resposta à acusação que vai acontecer depois de um mês ou mais, você corre o risco de perder aquelas imagens. E aí é importante, preste atenção nisso. O advogado, ele tem que saber o que é que ele está pedindo. Porque, de repente, o que ele está pedindo pode ser prejudicial para os interesses do teu cliente. E aí é importante que o cliente, ele contribua com o trabalho do advogado. Porque pode ser que o advogado esteja solicitando uma imagem, que a imagem esteja lá, o teu cliente praticando o crime. E você vai estar produzindo prova contra o teu cliente. Aí você tem que ter essa preocupação de falar com o teu cliente o seguinte: olha, existe a possibilidade aqui da audiência de custódia eu solicitar as imagens do local do crime. Se eu solicitar as imagens do local do crime e a polícia conseguir captar essas imagens, será que isso vai ser interessante ou não para você? Você tem que questionar do cliente, porque é uma responsabilidade grande. Aconteceu uma vez, em uma audiência de custódia, de eu ter solicitado um exame residuográfico. O exame residuográfico para saber se o cliente havia efetuado disparos, né? E aí eu conversando com o cliente, perguntando: olha, me diz uma coisa, há a possibilidade de aqui na audiência de custódia eu solicitar ao juiz que você seja imediatamente encaminhado para a PFOS com a finalidade de realizar o exame residuográfico para saber se você de fato efetuou disparos, ou seja, se vai ser identificado pólvora na tua mão. E aí o cliente pegou e disse assim: não, doutor, eu não atirei não. Eu não atirei de jeito nenhum. Então eu posso solicitar o exame residuográfico? Pode solicitar o exame residuográfico. Então, como ele me deu aquela certeza de que aquele meu requerimento não seria prejudicial para os interesses da defesa, eu solicitei. Agora, se eu não tivesse essa certeza de que aquela perícia que iria ser realizada, aquele exame residuográfico que iria ser realizado, pudesse incriminar o teu cliente, você não vai ser louco de solicitar isso. E é por isso que você tem que explicar ao teu cliente e exigir dele transparência naquilo que tu vai fazer. Você pode solicitar, por exemplo, uma imagem de um local onde aconteceu o crime. Você vai dizer para ele: olha, existe a possibilidade de eu solicitar essa imagem do local de crime, pedir para que a delegacia, pedir ao juiz que oficie a autoridade policial para em 48 horas ou em 24 horas colher essas imagens. Agora, eu quero saber de você, se eu fizer isso, vai ser interessante para você ou não? E aí você tem que saber do cliente. E se ele disser: não, doutor, pode solicitar. Um outro exemplo: o cliente está monitorado eletronicamente. Eu posso solicitar
o monitoramento eletrônico para saber se realmente você fez esse trajeto ou se você esteve naquele local do crime. O cliente vai dizer: não, doutor, não solicite não. Se ele disser isso, você não solicita. Por quê? Porque você vai estar correndo sério risco de trazer para dentro do processo uma prova que é prejudicial aos interesses do teu cliente. E é por isso que você tem que ter, certo, esse raciocínio, e tem que ser rápido para que você saiba o que você está solicitando na audiência de custódia. Acontece muitas vezes, numa audiência de custódia, o advogado ele entra calado e sai mudo nessa questão dos requerimentos de diligências. E aí o que acontece? Ele não teve ali a perspicácia, ele não teve o olhar para poder requerer aquela prova, e depois de um mês ele vai requerer e aí não é mais possível a produção daquela prova, como acontece muito nas imagens de monitoramento, de câmeras de monitoramento. Então você tem que saber que determinadas provas você tem que, na mesma hora da audiência de custódia, você já solicitar num prazo que deva, né, que um prazo que seja capaz daquela prova ser colhida, porque senão, meu amigo, você vai perder a oportunidade, muitas vezes, de demonstrar ali, de provar a inocência do teu cliente. Então, o que eu quero com essa live mostrar para vocês? Que o advogado que vai para a audiência de custódia, pensando que vai requerer apenas um pleito de relaxamento de prisão ou de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, ele está totalmente enganado. Isso será um dos pleitos a serem formulados na audiência de custódia. Mas ele não vai ser só isso. Ele tem que estar antenado para solicitar outras diligências, né? Diligências estas que podem estar relacionadas ao momento da abordagem, que podem estar relacionadas ao momento em que aconteceu o crime, que podem estar relacionadas ao monitoramento das viaturas, ao monitoramento do próprio acusado, quando ele está monitorado eletronicamente, com a tornozeleira eletrônica. Então, tudo isso, as herbes, que são a localização daquele indivíduo, se ele fez alguma ligação no momento ali do crime, para mostrar se ele estava ou não no local do crime. Então, são todos esses requerimentos que você, advogado, pode estar fazendo dentro da audiência de custódia, e você vai poder trazer isso para dentro do processo e garantir não só a liberdade do teu cliente, mas também a possibilidade de, muitas vezes, da absolvição do teu cliente em razão daquele documento, daquela prova, enfim, que é juntada ao processo. Então, é importante que você, advogado criminalista, você tenha essa noção do que pode ser feito em uma audiência de custódia. Outro ponto importante no momento das perguntas na audiência de custódia. O juiz, ele começa a audiência de custódia, ele inicia a audiência de custódia fazendo dando algumas orientações à pessoa que vai ser entrevistada. Dentre as orientações, o juiz fala o seguinte: olha, esse não é o momento da gente entrar no mérito dos fatos aqui, do mérito do que aconteceu, se você é culpado ou se você é inocente. Esse é o momento tão somente para a gente entender as circunstâncias da sua prisão, e, entendendo as circunstâncias da sua prisão, deliberar sobre a conversão ou não da sua prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz, ele vai logo advertindo a parte sobre isso. Mas quando você está diante da possibilidade de um requerimento de uma ilegalidade da prisão,
você, advogado, você pode fazer certas perguntas que, de uma certa forma, vai estar ligado ao mérito do fato, ao mérito da abordagem ou da prisão. Por exemplo, se eu, na audiência de custódia, eu vou alegar que houve uma prisão ilegal em decorrência da violabilidade domiciliar. A polícia ingressou na residência sem a permissão, sem a anuência, sem um consentimento daquele teu cliente. Qual é a pergunta que você, advogado, vai fazer? Você vai fazer perguntas relacionadas ao ingresso dos policiais na residência onde o teu indivíduo foi capturado, foi preso. E aí você vai perguntar o seguinte: o senhor autorizou o ingresso dos policiais na sua residência? Não, não autorizei. O senhor, no momento da abordagem, o senhor esboçou alguma reação quando viu os policiais, ao ponto de correr para ingressar no interior da sua casa? Não, não, senhor. O senhor autorizou os policiais, assinou algum documento autorizando os policiais a ingressar no seu domicílio, na sua residência? Não, não assinei. Então, você vai fazer perguntas direcionadas àquilo que você vai pleitear no momento em que você vai fazer ali os requerimentos de liberdade ou de relaxamento de prisão. Se eu quero justificar uma ilegalidade da prisão, demonstrar uma ilegalidade da prisão em razão da violação de domicílio, eu tenho que fazer perguntas direcionadas a esse ponto. Saber se eles ingressaram na residência com a anuência ou não do morador da casa, do proprietário da casa. Se eu quero fazer um requerimento voltado para um reconhecimento de uma ilegalidade da prisão em virtude do cliente ter sido lesionado, ter sido agredido, ter sido torturado por parte dos policiais, você vai fazer perguntas direcionadas a esse ponto. O senhor sofreu algum tipo de agressão? Não. Sofri. Onde foi a agressão que o senhor sofreu? Tal lugar tal parte do corpo. Então, o exame de corpo de delito aqui, ele não consta essa lesão que o senhor está fazendo menção, que o senhor está falando nesse momento. Quem foi os policiais que lhe conduziram até o exame, até a perforce para a realização do exame? Foram os mesmos policiais que lhe prenderam no momento lá da abordagem? O senhor não citou para o perito essas agressões que o senhor está citando para o juiz nesse momento, porque o senhor tinha medo daqueles policiais que estavam ali com o senhor no momento da realização do exame, por ser os mesmos policiais que lhe agrediram no momento da abordagem. Então, vejam, se eu estou alegando, se eu estou mencionando, se eu vou fundamentar um pedido meu com base numa ilegalidade da prisão decorrente das lesões que foram sofridas pelo meu cliente, eu tenho que fazer perguntas direcionadas a isso. Eu tenho que fazer esse tipo de pergunta. E aí tem advogado que vai para uma audiência de custódia e faz um requerimento desse sem traçar o mínimo de estratégia, de perguntar ao teu cliente se ele foi lesionado, de perguntar ao teu cliente se ele fez o exame, quem é que estava presente no momento do exame, quem foi que realizou o exame, a forma como ele foi conduzida até o IML, se o médico fez uma análise geral do corpo dele, ou se o médico apenas perguntou a ele se ele tinha sido lesionado. Então, são essas perguntas que você precisa estar atento no momento em que você está fazendo uma audiência de custódia. E foi o que eu fiz nessa audiência que a gente está
trazendo como exemplo de caso concreto para tratar sobre o tema de audiência de custódia. Olha, os 4 indivíduos que estavam na audiência de custódia relataram que tinham sido agredidos pelos policiais, mas o primeiro exame não tinha nada de lesão. Não tinha lesão no primeiro exame. Então, quando eu perguntei aos 4 indivíduos, antes da audiência de custódia, e aí a gente tem que ter esse contato, essa conversa com o teu cliente. Você foi lesionado? Você foi agredido? Você foi torturado? E você vai questionar dele. E aqui é importante, gente, o seguinte, da gente também saber atuar de uma forma leal, né? Não é porque agora eu vou ter a possibilidade de alegar uma ilegalidade da prisão, né? Justificar uma ilegalidade da prisão para a soltura do meu cliente, que eu vou criar situações que não existem. Se o teu cliente ele não foi agredido, se o teu cliente foi bem tratado pelos policiais no momento da abordagem, se teu cliente teve todos os direitos dele garantidos no momento da sua prisão, você não vai ser leviano de orientar o teu cliente a dizer que ele foi lesionado ou que ele foi agredido pelos policiais para justificar um pleito de soltura dele. Até porque, se não for comprovado, ele pode também incorrer em um outro crime, que é denunciação caluniosa. Então você tem que saber o que está sendo pedido. E você tem que saber que para tudo existe consequências. E aí é importante que você tenha esse jogo limpo, né? Esse jogo leal, de você realmente só arguir uma ilegalidade da prisão em decorrência de uma tortura ou de uma lesão praticada contra o teu cliente, quando de fato aquilo tiver existido. Quando de fato aquilo tiver ocorrido. E aí você tem que ter também essa lealdade de não estar criando situações que não existem, pelo simples fato de você achar que vai pleitear uma ilegalidade da prisão, porque o teu cliente vai inventar uma história que não aconteceu, de uma lesão que ele não sofreu, de uma tortura que ele não sofreu, para poder ser posto em liberdade. Existem consequências para isso. E aí é importante você deixar o teu cliente ciente disso. Olha, o senhor está me dizendo que foi lesionado pelos policiais, é isso? É. Onde foi a lesão? Aqui, tal lugar. Você vai ver se essa lesão ela é aparente ou se ela não é aparente. Segundo, você vai explicar para ele, olha, na audiência de custódia eu vou solicitar a realização de um novo exame de corpo de delito. Então, o médico vai realizar um novo exame em você e vai ver se essa sua versão ela condiz com o exame que ele vai fazer, o exame ali que ele vai realizar em você na PEFOS. E aí o cliente ele tem que saber, né, que essa versão que vai ser apresentada por ele quanto às lesões é algo que de fato aconteceu, é algo de fato verdadeiro. E aí você, quando tiver por parte do cliente a garantia de que isso realmente aconteceu, de que realmente houve lesão ou que houve agressão, você vai na audiência de custódia requerer, primeiro, fazer perguntas ao teu cliente no momento da entrevista sobre esse ponto das lesões ou da tortura. E segundo, depois que você fizer todas essas perguntas, você vai requerer a ilegalidade da prisão, o relaxamento da prisão do teu cliente, com base nessas informações que foram trazidas por ele na audiência de custódia. Ainda assim, se o juiz, ele não deferir o teu pleito de relaxamento da prisão, porque o exame não fez constar a existência de lesão no teu cliente, você vai solicitar no termo de audiência que seja realizado um novo exame de corpo de delito.
Por quê? Porque se for realizado um novo exame de corpo de delito e a informação que vier seja uma informação compatível com a versão apresentada pelo teu cliente na audiência de custódia, isso vai possibilitar que o juiz reanalise aquele decreto prisional. Foi o que aconteceu nesse caso que eu estou tratando aqui com vocês. Então vejam, gente, a audiência de custódia ela é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Tem advogado que vai para a audiência de custódia dizendo o seguinte: eu vou requerer a liberdade provisória do meu cliente. E aí começa a audiência, o cliente é ouvido, ele não conversa com o cliente antes, ele não explica o que vai ser perguntado, ele não explica o que vai acontecer, e o cliente chega na audiência de custódia totalmente perdido, confundindo, querendo entrar no mérito sem ser possível. Ele não faz requerimentos na audiência de custódia para muitas vezes preservar uma prova, porque pode ser que aquela prova não seja mais capaz de ser demonstrada muitos dias depois, e aí na audiência de custódia você já pode requerer isso. O exame residuográfico tem um prazo para realização do exame residuográfico, e aí tu vai deixar para requerer a realização de um exame residuográfico um mês depois, quando não for mais possível a realização desse exame. Você tem que ter cuidado, porque muitas vezes a tua tese defensiva ela vai iniciar lá na audiência de custódia. E nesse caso específico, gente, depois que veio a informação da PEFOS demonstrando através do exame de corpo de delito, do segundo exame de corpo de delito, que os indivíduos foram lesionados, foram agredidos, e as agressões compatíveis com aquilo que eles haviam mencionado no momento da sua entrevista, e com base também nas declarações que eu juntei de vizinhos que presenciaram toda a abordagem e relataram que a abordagem ela não era compatível com aquela versão apresentada pelos policiais, a gente conseguiu o relaxamento da prisão preventiva que havia sido decretado. Ou seja, um êxito grande, porque o cliente estava preso. E aí a gente, com base nessa informação, desse trabalho feito na audiência de custódia, a gente conseguiu esse êxito de liberdade do cliente, tá certo? Gente, são vários e vários pedidos que podem ser feitos na audiência de custódia. Nesse caso específico, para vocês terem ideia, a autoridade policial, depois que o juiz relaxou a prisão preventiva, a autoridade policial solicitou a extração de dados do celular que foi apreendido com o meu cliente. Vejam, o cliente ele foi preso em flagrante pelo cometimento do crime, ali em tese, né, do cometimento do crime de posse ilegal de arma e associação criminosa, e teve a sua prisão preventiva posteriormente relaxada com base nessas diligências que a gente solicitou, e com o resultado desses nossos requerimentos foram juntados ao processo informações que afastavam aquela versão apresentada pelos policiais, o que motivou o relaxamento da prisão. Só que a autoridade policial havia solicitado ao juiz a extração de dados, o afastamento do sigilo telemático do celular que havia sido apreendido com o meu cliente. Detalhe, gente, esse requerimento formulado pela autoridade policial foi negado pelo magistrado. Por quê? Porque ele estava diante de uma ilicitude. Ilicitude é essa que foi motivo para se determinar o relaxamento da prisão preventiva.
E como a apreensão do celular estava dentro do desdobramento do que aconteceu naquela abordagem, todo e qualquer elemento de prova colhido a partir da violação desse domicílio já está contaminado, porque existe a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a polícia chega na tua residência e de forma ilegal ingressa no teu domicílio, sem a tua permissão, sem nenhuma causa que afaste essa inviolabilidade domiciliar, tudo que acontecer posteriormente àquela ação praticada pelos policiais já está eivada de ilicitude. Porque tudo que acontecer a partir daquele momento não vai mais surtir nenhum efeito jurídico por conta da ilicitude. E nesse caso específico, gente, o que é que acontece? Quando eu fiz o requerimento dessas informações, da realização de um novo exame de corpo de delito, fiz a juntada das declarações e mostrei ao juiz que aquela versão dos policiais não era uma versão compatível com aquilo que eu estava trazendo para dentro dos autos, e aí consegui o relaxamento da prisão preventiva decretada, isso impediu que houvesse a extração dos dados do celular do meu cliente. Por quê? Porque já estava eivado da ilegalidade, né? Em decorrência daquela primeira ação praticada pelos policiais. No momento em que eles ingressam no domicílio, sem uma autorização judicial, sem a anuência, o consentimento do morador e sem a existência de uma hipótese de afastamento, de flexibilização da inviolabilidade domiciliar, tudo que acontecer posteriormente vai estar eivado da ilegalidade. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse tema, a partir desse caso concreto, que vocês tenham realmente entendido o papel do advogado em uma audiência de custódia. A partir de hoje, é importante que vocês enxerguem a atuação do advogado em uma audiência de custódia com outro olhar, com outra visão. Você, advogado, que vai para uma audiência de custódia achando que chega lá, vai fazer um simples pedido de liberdade provisória, alegando que o teu cliente é primário, bons antecedentes, tem emprego fixo e tal. Gente, isso daí é o feijão com arroz. Isso daí é o básico. Isso daí é algo que até uma pessoa que não é formada em direito, ela sabe. Você vai para uma audiência de custódia para fazer diferente, para ver todos os detalhes, para ver todos os requerimentos que podem ser formulados, não só para a liberdade do teu cliente, mas também da possibilidade de tu conseguir trazer elementos de provas para dentro do processo, através dos requerimentos que são formulados, da possibilidade de tu reconhecer uma ilicitude daquele ato de prisão, uma possibilidade de você fazer requerimentos, diversos requerimentos, para que você consiga preservar a prova que vai ser utilizada no decorrer de uma instrução processual, sob pena dessa prova não mais existir. Então, é um universo de requerimentos que você pode estar fazendo numa audiência de custódia. Então você tem que ter essa habilidade para entender. E não só fazer requerimento por fazer, mas fazer requerimento que seja de interesse para a tua tese defensiva. Lembrem-se, não postulem, não queiram produzir aquilo que vai de encontro aos interesses do teu cliente. O advogado, ele tem que ter consciência do que ele está requerendo, porque de repente
o que ele está requerendo pode ir de encontro aos interesses do teu cliente. Então, tu tem que ter essa noção. Tu tem que conversar antes com o teu cliente. Você precisa se inteirar do que está acontecendo. Você precisa de uma conversa franca com o teu cliente. Uma conversa transparente. Porque, de repente, tu pode estar solicitando o exame residuográfico do teu cliente na audiência de custódia. O juiz vai deferir esse teu pleito e faz o exame e o resultado do exame é positivo para presença de pólvora lá na mão do teu cliente. Ou seja, você está jogando contra. Você está fazendo um gol contra. Outro detalhe, gente, para a gente finalizar, muito importante hoje, e a gente vai fazer depois uma live só sobre isso. Teoria da perda de uma chance. Hoje o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado muito acerca dessa temática. Teoria da perda de uma chance. Não se pode perder a chance de provar, principalmente o Estado, ele não pode deixar passar essa chance de provar. E você, advogado criminalista, quando você faz um pleito na audiência de custódia, requerendo, postulando que determinado exame, ou determinada perícia, ou determinada colheita da prova naquele momento seja feita imediatamente, se o juiz negar o teu requerimento na audiência de custódia, o que é que você vai utilizar? Da teoria da perda de uma chance. Você requereu naquele momento, você buscou produzir naquele momento, você pediu ao juiz que fosse deferido aquilo e o juiz negou o teu requerimento. O Estado te impediu de tu trazer para dentro dos autos uma comprovação da tua tese ou da inocência do teu cliente. E aí você pode estar utilizando esse indeferimento em favor do teu cliente no curso do processo, arguindo essa teoria da perda de uma chance. Olha o que foi que a gente acabou de enxergar no indeferimento do juiz que conduz a audiência de custódia de um pleito que você fez naquele momento. Você requereu e o juiz negou. Ele requereu, o juiz negou, ele te impediu. Ele te impediu de produzir aquela prova, de produzir aquilo que poderia estar sendo utilizado para o esclarecimento dos acontecimentos, daquele fato que é objeto de apuração. Tá certo, gente? Por hoje, a gente fica aqui, mais de 1 hora de live só tratando sobre audiência de custódia, certo? Espero que vocês tenham gostado. Próxima sexta-feira, nós estaremos novamente, que é um compromisso da gente. Hoje eu estou em São Paulo, estou fazendo um curso em São Paulo, mas acabei saindo ali do curso para já voltar para o curso de novo. Mas um compromisso da gente de estar toda sexta-feira, a partir das 17 horas. Se Deus permitir, a gente vai utilizar mais e mais e mais esse canal de interação com vocês, advogados, enfim, as pessoas que se interessam pelo direito penal, processual penal, se interessam em entender os bastidores da advocacia criminal. É sempre importante a gente ter, né, compartilhado o conhecimento, da visão de pessoas que atuam naquelas áreas, naquelas determinadas áreas, nichos do direito. Então o propósito da gente é sempre trazer o conhecimento da nossa realidade, do nosso dia a dia, trazendo casos concretos, situações que vocês possam entender de fato como funciona a advocacia criminal e entender que a advocacia criminal também vale a pena, tá certo, gente? Forte abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima sexta-feira.